É 5 de dezembro de 1945. E o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros com 14 pessoas a bordo chegam às manchetes de todos os jornais do mundo. Parece que ninguém sabia, ou pelo menos quase ninguém tinha ideia do quão perigoso poderia ser entrar no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas compreende uma linha imaginária que conecta as Ilhas Bahamas com San Juan, Porto Rico e a costa da Flórida, formando assim um triângulo equilátero, daí o nome de um espaço que esconde mistérios e defende essas assustadoras histórias, que aterrorizou até mesmo o mais experiente piloto capitão. Naquele mesmo ano, um avião de emergência, conhecido como Martin Mariner, iria para o resgate do voo 19, e da mesma forma desapareceu sem deixar vestígios. Na última comunicação, um de seus tripulantes assegurou que eles estavam completamente perdidos e não sabiam que direção tomar. Desde então, foi assim que navios, aviões e máquinas de investigação desapareceram antes e depois do voo 19. Atualmente, apesar dos avanços tecnológicos com os quais a ciência conta, o Triângulo das Bermudas guarda mistérios, e um dos mais estranhos é o que vou contar a seguir, então fique confortável com esses insanos acontecimentos. E sem mais delongas, vamos começar. O SS Cotopaxi era um navio a vapor, modelo 1060, construído para a Junta de Remessa dos Estados Unidos, no âmbito do Programa de Construção Naval de Emergência, no primeiro conflito da Guerra Mundial. No ano de 1925, o enorme navio que transportava em seus porões várias toneladas de carvão, desapareceu em 1 de dezembro de 1925, vindo de Charleston, Estados Unidos para Havana, Cuba, com toda a tripulação. Por isso que as pessoas especularam que ele poderia ter sido vítima do infame Triângulo das Bermudas. Mas quão verdadeiras poderiam ser essas acusações? O navio navegou em 29 de novembro daquele mesmo ano. Naquela época o SS Cotopaxi era forte e capaz. No entanto, em 1 de dezembro, quando supostamente cruzava a área mítica do Triângulo das Bermudas, enviou um pedido de socorro, anunciando que estava afundando. No entanto, jamais encontraram seus destroços ou restos de seus passageiros. Após 30 dias essa tripulação foi colocada na categoria de desaparecidos. E com o passar do tempo, chegou a uma triste conclusão. Os 77 metros de comprimento do SS Cotopaxi e seus 32 tripulantes foram perdidos para sempre nas águas frias do vasto e profundo oceano. É neste ponto que múltiplas versões do que aconteceu com o famoso navio surgiram. O mais chocante foi o relacionado ao avistamento de um navio fantasma em 2015 em Havana. Jornais de todo o mundo noticiaram que a guarda costeira cubana anunciou que havia interceptado um navio de carga a vapor, não tripulado, que se dirigia para ele e presumiram que era o SS Cotopaxi. As autoridades cubanas avistaram o navio pela primeira vez em 16 de maio do mesmo ano, em 2015, perto de uma zona militar restrita a oeste de Havana. Fizeram muitas tentativas para se comunicar com a tripulação, mas todas concluídas sem qualquer resposta. Finalmente a guarda costeira decidiu mobilizar 3 barcos de patrulha para interceptar o navio. É muito importante que entendamos o que aconteceu. Incidentes como este podem ser muito ruins para a nossa economia, então queremos ter certeza de que esse tipo de desaparecimento não volte a acontecer. Chegou a hora de resolver o mistério do Triângulo das Bermudas de uma vez por todas, assegurou o capitão Ramon Valdez, da Guarda Costeira à imprensa. Embora a afirmação do artigo fosse conveniente no momento da publicação, o SS Cotopaxi ainda estava perdido no oceano, e essas palavras do suposto capitão permaneciam em pura verbosidade. Apesar do fato de o desaparecimento do conhecido navio gerar várias teorias históricas desde seu desaparecimento, se tornou um dos mais recorrentes entre os interessados no mítico triângulo, ainda mais quando o famoso diretor de cinema Steven Spielberg, mencionado em uma versão especial de Encontros na Terceira Fase, em que um navio fantasma apareceu emperrado, nada mais, nada menos no deserto de Gobi, transportado por alguns alienígenas. Mas o quão provável era um fato como esse acontecer? Até mesmo depois de tantas lendas e mistérios gerados em muitas partes do planeta Terra, é quase impossível um cargueiro ser transportado de um lugar para outro, o que soa bastante estranho. Ainda assim, esta notícia causou bastante espanto e interesse no caso. Não obstante, esta descoberta é tão verdadeira quanto o que aconteceu nas costas cubanas. Então o que realmente aconteceu com aquela embarcação?
Há cerca de 15 anos, Michael Barnett, um biólogo da Administração Oceânica e Atmosférica, mergulhou nas águas de Santo Agustín, Flórida, 56 quilômetros de profundidade. Vários mergulhadores e caçadores de mistérios e submarinos afirmaram ter visto um naufrágio chamado Beruíque. Barnett suspeitou por anos que Beruíque era o Cotopaxis. É por isso que trabalharam incansavelmente com um historiador para buscar registros, documentos de seguro judicial e outras informações sobre a embarcação. Barnett estava fazendo seu dever de casa, reunindo pistas, tirando pó, desvendando mistérios e reconhecendo seus enigmas a cada dia. Ele estava a um passo da verdade. A cada segundo que se passava, sabia de coração que era o Cotopaxis, mas tentar revelar algo diferente para o mundo era como dar um tiro no escuro. Foi então que ele disse à CNN: não sabíamos disso 100%, porque não tínhamos aquela arma ambiente, não tínhamos um sino com um nome, ou qualquer coisa que nos dissesse que aquele era realmente o navio que procurávamos. Um tempo depois, junto a muitas outras investigações nos arquivos, Barnett encontrou os planos do Cotopaxi. Naquele momento, o biólogo experiente estava pronto para mergulhar de volta no oceano e visitar o naufrágio tão misterioso. E de fato tudo coincidiu que as suspeitas de Barnett estavam corretas. O Beruíque e a SS Cotopaxis eram os mesmos navios que encerrou um mistério que levou quase um século sem solução. Agora que o paradeiro do Cotopaxis foi revelado, qual era a verdadeira razão para seu naufrágio? Concluiu-se que o navio estava preso em uma tempestade tropical que sofreu negligência humana, ou seja, má manutenção e mau tempo. Apesar da previsão, muitos dos teóricos da conspiração acreditam que o navio de carga foi quebrado ou simplesmente se perdeu no Triângulo das Bermudas. A tripulação não conseguiria drenar a água do porão, caso colidisse com mares agitados, e foi exatamente o que aconteceu. Eles saíram da costa da Flórida e encontrou uma tempestade tropical que atingiu a costa. O navio passou de um estado ruim para um mais catastrófico poucos minutos. Antes de finalizarmos este vídeo, gostaríamos de saber se vocês ficariam surpresos ao saber que atualmente existe um naufrágio no deserto. E não são mentiras como os mencionados pelo diretor de cinema Steven Spielberg. O naufrágio é conhecido como Edward Pooler, e se encontra na costa dos Esqueletos da Namíbia. Este é um lugar onde dunas áridas do deserto rolam para o Oceano Atlântico. A história do naufrágio é realmente incomum. O navio Edward Pooler foi pego em um véu de névoa espessa. Então foi nesse momento que encalhou ao longo da costa do Esqueleto da Namíbia, em 5 de setembro de 1909. Atualmente o cargueiro de 95 metros de comprimento está parcialmente enterrado sob a areia quente e abundante daquela costa com um nome perturbador. Estranhamente, o navio parece estar encalhado no meio do deserto anos após seu colapso. O deserto começou a invadir a costa. Atualmente Edward Pooler está a mais de 400 metros de distância da água, enquanto a costa do Esqueleto tornou-se uma espécie de cemitério, contendo marinheiros e navios queimados. Não há dúvida de que este vídeo foi bastante impressionante. O que você considera incrível estando praticamente diante de seus olhos? O naufrágio ainda está sendo investigado.